Se você está treinando consistentemente, colocando esforço real nas sessões, mas os resultados não aparecem na proporção do que você investe, o problema quase certamente não é falta de dedicação. É um ou mais erros específicos que estão bloqueando o processo. Hoje vou apresentar 6 erros que comprometem o ganho de massa muscular. Erros comuns, frequentemente invisíveis e que podem ser corrigidos sem trocar tudo o que você já faz. Erro 1. Intensidade insuficiente. O erro mais comum entre quem tenta ganhar massa muscular não é treinar pouco, é treinar sem intensidade suficiente. A grande maioria das pessoas que acredita estar treinando com intensidade adequada está consideravelmente abaixo do limiar necessário para estimular a adaptação muscular real. Para que o músculo cresça, é preciso atingir um nível específico de esforço. O conceito técnico para isso é proximidade à falha. O quanto você chega perto do ponto em que é fisicamente impossível completar mais uma repetição. É nessa zona, entre a última repetição completada com esforço máximo e a repetição seguinte que não consegue ser finalizada, que os ganhos de hipertrofia efetivamente ocorrem. O que a maioria das pessoas faz é diferente. Fazem 3 séries de 10 repetições com um peso que começa a ficar desconfortável por volta da 8ª ou 9ª repetição. Param na 10ª e descansam. O desconforto é confundido com intensidade, mas desconforto e proximidade à falha são coisas diferentes. Desconforto aparece cedo. A falha muscular verdadeira está além. Uma forma mais eficaz de trabalhar a intensidade é através de séries com pausas curtas, uma técnica conhecida como rest pause. A lógica funciona assim. Em vez de definir um número fixo de repetições, você vai até o ponto em que consegue completar a última repetição com enorme esforço, mas ainda com controle técnico. Então descansa de 10 a 15 segundos, não 2 minutos, 10 a 15 segundos, e retorna ao peso. Nesse intervalo curto, o músculo recupera aproximadamente 10 a 15% da capacidade. Você consegue mais 2, 3 ou 4 repetições antes de atingir a falha real. Descansa outros 10 a 15 segundos. Faz mais 1 ou 2 repetições até a falha completa. Esse conjunto inteiro conta como uma série, porque o intervalo foi curto demais para caracterizar séries separadas. O músculo recebeu o estímulo de intensidade que precisava para adaptar e crescer. Há um limite importante aqui. Esse nível de intensidade eleva o cortisol de forma significativa. O cortisol é o hormônio do estresse e, quando está cronicamente elevado, prejudica a recuperação e pode inverter o sinal de crescimento. Para quem está começando ou retornando ao treino, 2 séries por grupo muscular nesse formato já é suficiente por sessão. Com o tempo e a adaptação progressiva, pode-se avançar para 3 séries. Mais do que isso, especialmente sem a base de recuperação adequada, entra-se no território do sobretreinamento. Erro 2. Ignorar o tempo de recuperação dos tecidos. O segundo erro está diretamente ligado ao primeiro. As pessoas planejam o treino levando em conta apenas a recuperação muscular, ignorando os outros tecidos que também precisam se recuperar e que levam muito mais tempo para isso. O músculo esquelético se recupera entre 48 e 72 horas após um treino intenso. Esse é o número que a maioria das pessoas conhece. Mas o tecido conjuntivo, tendões e fáscias que envolvem e sustentam o músculo, recupera apenas entre 0,5% e 2% por dia. Isso significa que tendões exigem semanas, não dias,
para se recuperar completamente de um estímulo intenso. O sistema nervoso central, por sua vez, leva de 5 a 10 dias para se recuperar após treinos de alta intensidade. Os hormônios anabólicos levam entre 3 e 5 dias para retornar aos níveis basais depois de sessões intensas. A consequência prática é clara. Se você treina um grupo muscular com alta intensidade 3 ou 4 vezes por semana, porque os músculos parecem recuperados, os tendões e o sistema nervoso ainda estão se recuperando da sessão anterior. A progressão das cargas sobre tecidos não recuperados é a principal causa de lesões por uso excessivo. As lesões que aparecem sem trauma específico, acumuladas ao longo do tempo e que frequentemente afastam o praticante por semanas ou meses. A recomendação para a maioria das pessoas que treina sem auxílio farmacológico é trabalhar cada grupo muscular 1 a 2 vezes por semana, com sessões entre 30 e 45 minutos de duração. Essa frequência e duração permitem que músculos, tendões, sistema nervoso e hormônios se recuperem em paralelo antes do próximo estímulo. A cada 4 a 6 semanas, uma semana de descarga com cargas muito reduzidas e sem proximidade à falha permite que o estresse acumulado se dissipe antes que ele se converta em lesão ou estagnação. Os ganhos do treino acontecem durante a recuperação, não durante a sessão em si. A sessão é o sinal, o crescimento é a resposta, e a resposta só acontece quando o ambiente de recuperação é adequado. Erro 3. Carboidratos em excesso e resistência à insulina. Existe uma prática amplamente difundida no meio do fisiculturismo, chamada carb loading, o aumento intencional do consumo de carboidratos para estimular o crescimento muscular. A lógica por trás dela tem algum fundamento. Carboidratos retêm glicogênio muscular e água, o que faz os músculos parecerem maiores visualmente. E a insulina liberada após a ingestão de carboidratos tem propriedades anabólicas que podem, em teoria, favorecer o crescimento. O problema é o efeito de longo prazo. Estimular a insulina de forma crônica e repetida ao longo de meses e anos leva progressivamente ao desenvolvimento de resistência à insulina. O organismo deixa de responder ao sinal insulínico com a mesma eficiência. O que era um mecanismo anabólico se converte em um mecanismo de acúmulo de gordura, especialmente na região abdominal e no fígado. O crescimento que parece acontecer no início passa a ser substituído por acúmulo de gordura visceral, e a composição corporal piora em vez de melhorar. A abordagem mais sustentável é manter o consumo de carboidratos em torno de 50 gramas por dia, priorizando fontes com baixo impacto glicêmico, frutas vermelhas, vegetais fibrosos, em vez de cereais refinados e farinhas. Quando carboidratos são consumidos, nunca isoladamente. Combiná-los com gordura e proteína na mesma refeição atenua significativamente o pico de insulina, preservando os benefícios da ingestão calórica sem o custo hormonal do pico glicêmico. Cereais processados, além do impacto glicêmico, também geram inflamação intestinal, e um intestino inflamado compromete a absorção de nutrientes essenciais para o crescimento muscular, o que cria um ciclo em que quanto mais carboidratos refinados você consome tentando ganhar massa, pior fica o ambiente metabólico para que isso aconteça. Outro ponto relevante: o jejum noturno, simplesmente não comer após o jantar até o café da manhã do dia seguinte, é um estímulo poderoso para a produção de hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento é um dos maiores aliados do ganho de massa muscular natural,
e ele se eleva significativamente durante o sono quando a insulina está baixa. Comer continuamente ao longo da noite suprime esse estímulo. A janela de jejum noturno não precisa ser longa, basta não ultrapassar o jantar, para que o organismo consiga aproveitar o pico noturno do hormônio do crescimento durante o sono. Erro 4. Seguir um programa genérico sem mapear o próprio corpo. A maioria das pessoas que tenta ganhar massa muscular segue programas genéricos, retirados de revistas, aplicativos ou plataformas de vídeo, sem levar em conta as especificidades do próprio corpo. Esses programas foram criados para uma média estatística, que provavelmente não corresponde à sua estrutura muscular, seus pontos fracos, seus desequilíbrios ou sua resposta individual ao treinamento. O corpo de cada pessoa tem grupos musculares predominantes e grupos musculares subdesenvolvidos. As inserções musculares variam. A alavanca biomecânica de cada articulação é diferente. Um programa que funciona bem para uma pessoa pode ignorar completamente os pontos fracos de outra ou sobrecarregar estruturas que já estão em desvantagem anatômica. A alternativa é investir tempo em observar e mapear o próprio corpo. Identificar quais grupos musculares respondem bem e quais ficam para trás. Entender quais exercícios recrutam efetivamente os músculos pretendidos no seu caso específico, não no caso médio. Focar proporcionalmente mais tempo e intensidade nos pontos fracos do que nos pontos fortes. Fotografar o próprio corpo regularmente, de ângulos consistentes, para ter uma referência visual objetiva do que está respondendo e do que está estagnado. Esse processo exige mais atenção e paciência do que seguir uma planilha pronta, mas produz resultados muito mais relevantes ao longo do tempo, porque o treino está sendo construído para o seu corpo real, não para um corpo hipotético médio. Erro 5. Ambiente de recuperação hostil. O quinto erro é o que anula tudo que está sendo feito certo. Você pode treinar com intensidade adequada, respeitar os tempos de recuperação, controlar os carboidratos e personalizar o programa, e ainda assim não crescer se o ambiente geral da sua vida estiver gerando inflamação e estresse crônico. Estresse crônico e inflamação sistêmica são dois dos maiores antagonistas do crescimento muscular. O cortisol elevado de forma crônica, seja por estresse ocupacional, privação de sono, relacionamentos conflituosos ou qualquer outra fonte de tensão prolongada, atua diretamente contra os sinais anabólicos que o treino gera. O músculo recebe dois sinais contraditórios: o sinal de crescimento gerado pelo treino e o sinal catabólico gerado pelo cortisol crônico. Em ambientes de estresse persistente, o cortisol costuma vencer. As intervenções para reduzir o cortisol e criar um ambiente favorável à recuperação são concretas. Caminhadas em ambientes naturais após o treino ou nos dias de descanso reduzem ativamente os níveis de cortisol. Sono de qualidade, tanto em quantidade quanto em profundidade, é onde a maioria dos processos anabólicos acontece. Uma dieta rica em micronutrientes, especialmente magnésio, zinco e potássio, sustenta os mecanismos hormonais e neurais necessários para a síntese proteica e a recuperação muscular. Magnésio é cofator de centenas de reações enzimáticas, incluindo as envolvidas na contração e recuperação muscular. Zinco é essencial para a produção de testosterona, que, por sua vez, é um dos principais hormônios anabólicos naturais. Potássio é fundamental para a ativação do sistema nervoso na interface com o músculo. Sem potássio adequado, o recrutamento muscular fica comprometido,
mesmo com o estímulo de treino correto. Erro 6. Obsessão com o timing de proteína em vez de qualidade. O sexto erro é um dos mais difundidos nas discussões sobre nutrição esportiva. A obsessão com o momento exato em que a proteína é consumida em relação ao treino. Existe uma crença amplamente estabelecida de que consumir proteína imediatamente após o treino, na chamada janela anabólica, é decisivo para os ganhos. Suplementos são vendidos com base nessa premissa. Rotinas inteiras são organizadas ao redor dela. Uma meta-análise publicada no Journal of Nutrients em 2025 encontrou nenhuma diferença significativa no crescimento muscular entre pessoas que consumiram proteína imediatamente após o treino e pessoas que consumiram horas depois. O timing, dentro de uma janela razoável, não é o fator determinante. O que de fato importa é a qualidade da proteína consumida ao longo do dia. Proteínas de alta biodisponibilidade, ovos, carnes magras, peixes, laticínios, fornecem o perfil completo de aminoácidos essenciais que o músculo precisa para sintetizar novo tecido. Proteínas em pó de baixa qualidade, frequentemente adicionadas de maltodextrina, um açúcar de alto índice glicêmico, mascarado como ingrediente de suplemento, estimulam a insulina sem entregar o perfil proteico que o rótulo promete. Você consome calorias extras de carboidrato pensando estar consumindo proteína de qualidade. A recomendação prática é priorizar fontes proteicas alimentares de alta biodisponibilidade, distribuídas ao longo das refeições do dia. Não consumir proteína imediatamente antes do treino. O processo digestivo compete com o esforço físico por fluxo sanguíneo e pode comprometer tanto o desempenho quanto a digestão. E avaliar com atenção o rótulo de qualquer suplemento proteico antes de incluí-lo na rotina, verificando especificamente se há maltodextrina ou outros açúcares entre os ingredientes principais. O princípio que conecta os 6 erros. Os 6 erros têm um denominador comum: a tendência de focar em uma variável isolada, mais treino, mais proteína, mais frequência, sem considerar o sistema completo: músculo, tendão, sistema nervoso, hormônios, microbioma intestinal, qualidade do sono e nível de estresse crônico funcionam como um sistema integrado. Otimizar uma variável enquanto ignora as outras produz resultados limitados e, frequentemente, gera lesões ou estagnação. A abordagem que funciona a longo prazo é mais simples do que a maioria imagina. Treinar com intensidade real mais volume controlado, respeitar os tempos de recuperação de todos os tecidos, manter a insulina estável, personalizar o programa para o próprio corpo, criar um ambiente de vida que minimize o cortisol crônico e priorizar a qualidade nutricional em vez de truques de timing. Quando esses elementos funcionam juntos, o crescimento muscular acontece como consequência natural, não como resultado de força de vontade contra um sistema que está trabalhando contra você.